Imagine perder todas as suas fotos, documentos, músicas e arquivos importantes. Tudo que você construiu ao longo dos anos, simplesmente desaparecido em um piscar de olhos. 2024, ano do pouso lunar, ano das Olimpíadas em Paris, e você ainda não fez seu backup de forma correta. Eu sei, eu também vinha cometendo esse erro até pouco tempo atrás. E foi pensando em te ajudar e ter um backup consistente e seguro que essa pauta nasceu. Mas antes, já deixa o like e se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que vão ter dicas muito boas no vídeo de hoje. Mas partiu partiu vinheta! A gente precisa começar falando uma coisa muito séria aqui. Se você ainda não tem backup de todas as coisas importantes, tá dando mole. Vale sempre lembrar daquela máxima que quem tem dois tem um e quem tem um não tem nenhum. Inclusive, tem até uma regra que a galera chama de regra de 3-2-1, que são 3 cópias, 2 mídias diferentes, como o seu PC ou um pendrive, e uma cópia fora do local, como por exemplo, um pendrive tá fora da sua casa. Imagine que você tem uma foto, vídeo ou recordação muito especial da sua família. Certamente, você já enviou para alguém no WhatsApp, salvou no seu celular ou PC e quem sabe até em serviço de armazenamentos de nuvem, como Google Drive, OneDrive ou Dropbox, certo? Sendo assim, você está realmente confiante que essas informações estão salvas de qualquer situação que possa acontecer. Mas agora, imagine se você fosse roubado ou simplesmente perdesse todas as fotos e vídeos importantes. O que você faria? O que você vai fazer para ter de volta essas recordações? Eu tô falando de fotos e vídeos, mas isso também se aplica a documentos, músicas e arquivos importantes, bem como históricos de trabalho e por aí vai. Esse tipo de coisa é muito mais comum do que se imagina, e neste vídeo você vai aprender como fazer backup dos seus dados de forma rápida e fácil, mesmo que você não seja um especialista em tecnologia. Foi pensando nisso que eu convidei o Yuri Santos, gerente da Kingston, para me ajudar a explicar toda a importância de um bom backup e as melhores práticas para quem quer estar 100% coberto caso role alguma perda de dados. Então vamos começar pelo básico. Eu pedi para o Yuri falar um pouco mais das diferenças entre um HD e um SSD e o motivo pelo qual os SSD hoje em dia são tão importantes. Bom, o HD é uma tecnologia antiga, né? Todo mundo, desde que ouviu falar de computador, ouve falar em HD. O HD é o hard disk, né? Essa é uma tradução dessa sigla em inglês, que é literalmente um disco duro, né? Um disco rígido, né? Como a gente fala na informática no Brasil. O disco rígido, ele é uma unidade de armazenamento que possui sim um disco, tem um leitor. Muita gente faz alusão aí, lembrando do disco de vinil, mas a grande diferença do disco do HD para o disco de vinil é que o disco de vinil, a agulha arrasta, né, nos vãos ali, nos veios do disco para fazer o som. E o HD, você tem um leitor que flutua com pressão atmosférica e não pode tocar nesse disco. Então é uma coisa assim física, uma coisa bem mecânica, é uma forma mecânica sim de armazenar as informações. Quando a gente passa para o SSD, que é uma evolução dessa tecnologia, não é que a gente transformou num disco mais moderno ou alguma outra forma. Não, é uma memória flash, ou seja, são chips de memória, né? São chips que têm ali espaços para você armazenar informação e que você consegue ler diretamente, né? Gravar e ler diretamente desses chips. Você não precisa de um leitor, como é no HD, você não precisa que tenha um motor rodando aquele disco o tempo todo, e você consegue ler então essas informações de uma maneira muito mais rápida, e você consegue ter uma forma de armazenar esses dados muito mais confiável, porque um HD, como eu falei, é uma peça mecânica, né? Se você deixar o computador cair, né, no caso um laptop, ou sei lá, um HD externo, você apoiou na mesa com um pouco mais de força, deixou a bolsa cair com o HD dentro, a chance daquele leitor acabar danificando o disco e você perder os dados existe, não é pequena, né? Lógico, tem todo um tipo de proteção, mas é uma coisa que todo mundo já, em algum momento vai experimentar, é estatístico. O SSD não, né? Como é uma memória, você não tem esse problema de impacto, de vibração, até mesmo questões de oscilação de energia, sei lá, caiu a energia, o HD estava girando, provavelmente vai perder a velocidade, a pressão do ar ali dentro diminui e ele vai riscar, né? Vai arranhar com aquele leitor. O SSD não tem nada disso, é uma mídia digital, é um chipzinho vindo o sinal elétrico ali, vai ler, acabou a energia, parou de vir o sinal, né? Não queima, né? É muito mais seguro nesse sentido. Então a diferença é segurança, velocidade,
é uma coisa a evolução da outra. Qual a importância hoje de ter um SSD como unidades de armazenamento de dados que a gente tem hoje? Porque, claro, a tecnologia evolui, a tecnologia avança, mas quando a gente está pensando em dados, que são coisas, por exemplo, eu gosto de contar a história que eu tinha um HD desses, do jeito que você comentou, que se batesse um pouquinho mais de força na mesa, tchau. E um amigo meu simplesmente deixou o meu HD cair, e a época era onde eu tinha o meu backup, era a minha vida digital naquele HD. Então imagina foto de muito antigamente que eu tinha, de amigos, de família, simplesmente eu perdi tudo nesse inconveniente. Então assim, acho que, sei lá, isso já tem mais de 10, 15 anos. Hoje em dia, certamente um SSD não teria esse risco. E aí, por que hoje o SSD é tão importante? O SSD, como uma evolução da tecnologia, ele trouxe algumas seguranças adicionais. Por ser uma mídia digital, como a gente estava falando, o risco de um impacto, o risco de uma oscilação, até mesmo uma porta USB que às vezes dá um curto, beleza, a porta não está reconhecendo ali o dispositivo conectado, mas você não vai atrapalhar ali na operação, não vai fazer o negócio girar mais rápido, mais devagar, não vai ter o risco de você queimar os dados e perder aquela informação, fazendo isso de uma forma natural, assim, inocente, vamos dizer, Nunca você vai, não, essa porta USB tá ruim, deixa eu ligar aqui meu backup nela para ver se realmente aguenta. Você não vai arriscar dessa forma, Mas a gente pensa toda essa questão usual e toda a questão de transporte, de armazenamento. Muito mais fácil eu ter um SSD externo ou um SSD que eu retirei da minha máquina, guardado numa gaveta, tá ali protegido, eu não preciso me preocupar de abrir a gaveta forte, fechar forte, o que tá em cima, tá tudo ali protegido. A hora que eu ligar, essas informações vão estar lá, até porque o SSD ele não está sendo usado o tempo todo, você fez sua cópia e você protegeu os dados. O outro ponto que o SSD ajuda muito é a questão da velocidade. Muita gente antigamente falava, nossa, fazer um backup de todos os meus arquivos, quando eu tiver de férias eu sento aqui no computador e eu faço, vou esperar ficar de férias, porque sabe que vai o dia inteiro copiando coisa. Se o computador tá com SSD e você tá fazendo um backup em outro SSD, em minutos ali você conseguiria copiar a máquina inteira para aquele outro SSD, fazer realmente um backup completo. Você perde essa questão de, nossa, dá trabalho. Não, você vai copiar seus arquivos e jogar lá e pronto, é rápido. Tudo facilita. Tem uma clássica frase no mundo da tecnologia, no mundo da informática, por assim dizer, que backup você precisa pelo menos 2, Quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum, é aquela coisa toda. Então assim, o que a gente precisa de fato para ter um bom backup? O que é um bom backup? Porque eu sei que existem sistemas hoje, por exemplo, o NAS, que é o Network Attached System, Storage, na verdade, que é o sistema de armazenamento conectado na rede. Existem, diversos tipos de backup, diversas ferramentas para você fazer o backup, mas o que define um bom backup? A frase que você falou é sensacional. Quem tem um backup não tem backup, quem tem 2 backups tem um backup. A ideia, de um bom backup é você ter um local que você consegue restaurar arquivos perdidos e que você possa acessá-lo nesse momento que você precisa desses arquivos. Show. Então, beleza, eu vou salvar num SSD externo e se meu computador, sei lá, for roubado, pegar fogo, eu consigo resgatar aqueles dados que estavam lá. Aí a primeira coisa, qual a rotina que você tem para fazer esse backup? Se eu fiz o backup em janeiro e eu perdi meu computador em julho, tudo que eu fiz de janeiro a julho estaria perdido, então não faria parte desse backup. Mas por aí, um bom backup ele é feito costumeiramente, rotineiramente, você sempre tem ele atualizado. O outro ponto legal, eu tenho um SSD externo e aí para eu fazer esse backup todo dia eu ando com esse meu SSD, legal, roubaram minha mochila com o meu notebook e o SSD estava dentro. Você perdeu também tudo. Então não adianta você simplesmente tá com uma outra mídia com aqueles dados, você precisa sim. Você tem que ter esse costume de fazer o backup. Então, eu tô com esse SSD externo aqui hoje para copiar os dados que eu tô trabalhando essa semana, mas sei lá, no fim de semana eu vou deixar isso em casa, eu vou pegar um outro e eu inverto a cada uma semana, eu faço uma atualização e os 2 backups são completos, sei lá, você cria. Então, isso é um jeito de você ter esse backup. É importante sempre a gente ter o backup em um lugar separado de onde está o nosso equipamento, Então, sei lá, pois pegou fogo na minha casa.
sei lá, né? Tô falando só de desgraça, mas acontece. Eu tô falando casos extremos que a gente consegue ver. Se o HD, se o SSD, se o meu backup tá ali dentro de casa e tudo queimou, podia ter 3 backups, todos atualizados, eu não consigo recuperar essa informação, né? E aí entra até um ponto que às vezes levanto, né? De fazer um backup em nuvem. Sim. O backup em nuvem é super importante. Hoje, os sistemas operacionais já têm isso integrado, é fundamental. Obviamente, o espaço não é ilimitado, você precisa adquirir mais espaço se você quer ter tudo na nuvem, mas de todo jeito, esse é um backup, não deve ser o único backup, afinal de contas, podem, um vazamento de dados, sua senha que você usa em diversos sites, ou alguma coisa pode cair na mão de outra pessoa, aquela sua senha pode ser perdida, podem invadir sua conta. Então, existem brechas que a gente vê, a nuvem é uma ótima ferramenta de backup, né? Tem a sua segurança, mas você é responsável por ela, e do mesmo jeito que você pode perder o seu computador, você pode perder o seu acesso a uma conta na nuvem e ficar sem acesso àqueles dados. Você ter backups diferentes, unidades diferentes, um SSD externo, a nuvem, o seu computador, e ter a rotina de atualizar isso, né, é muito importante. E aí é o cenário ideal. Se eu perder o meu computador hoje, eu tenho onde resgatar todos os documentos importantes, minhas fotos, e elas não estão em um lugar só. Eu vou aproveitar a oportunidade de estar falando com um especialista aqui e ter uma consultoria gratuita. Posso aproveitar aqui a oportunidade? À vontade, claro. Porque olha só, eu não sei se isso aplica a todo mundo, mas eu tenho coisas que são muito importantes, tipo documentos. Documento do carro, documento meu, da minha esposa, dos meus filhos e tal, que são coisas que, se eu perder, eu tô lascado, por assim dizer, porque até conseguir cópia dá um trabalhão. Outra coisa que eu acho que são essenciais são fotos. Eu sei que nem toda foto, nem todo vídeo que a gente faz é super importante, mas quando eu falo que eu tenho 3 crianças, eu tenho 2 crianças pequenas e uma quase nascendo, isso é mais valioso do que ouro pra mim. Então isso também é muito importante. Mas tem alguns vídeos que eu não, sei lá, alguns vídeos rápidos que eu gravei ali, que faz backup automático, por exemplo, no Google Drive, no Apple, no iCloud, por exemplo. Então a minha rotina de backup é mais ou menos assim. Eu tenho coisas muito importantes na nuvem e de tempos em tempos eu baixo da nuvem para o SSD. Fazer esse processo já me garante deixar perder alguma coisa muito importante, porque esse Kingston, por exemplo, fica aqui no meu escritório, eu não saio com ele porque, sei lá, no caso que você falou, se eu for roubado, vão levar meu notebook e o SSD. Não, aí eu deixo o SSD em casa, guardado no lugar específico, assim, ele não fica nem dentro do meu escritório, pra você ter ideia. Pra eu garantir que se acontece alguma coisa no escritório, sei lá, talvez eu vou conseguir salvar isso aqui. Mas fazendo essa rotina, eu tô certinho aqui, Yuri? Minha consultoria grátis. Não, digamos ali, no meu ver, você tá nos 90% ideal, tá? Falta aqueles 10% que seria, o que seria, tornaria isso mais ideal ainda, né? Porque, fazer isso já é uma grande coisa, você tá minimizando muitas chances de qualquer risco, de perder alguma informação, perder alguma foto, alguma coisa legal assim que você realmente dá valor. O segundo nível seria, eu colocaria você deveria ter, para as coisas mais importantes ainda, né? Aquilo que você falou, os documentos, tô indo além da foto. A foto é coração, é vida, mas tipo, beleza, você tem na sua memória. Claro. Um documento, a dor de cabeça para você recuperar, para você fazer emitir um documento novo, conseguir uma segunda via, uma coisa que hoje a gente tem isso de forma digital. Eu faria esse backup não só no SSD externo, mas também numa unidade com criptografia. Então eu teria um ou outro tipo de unidade, né, seja um pendrive Iron Key, Kingston Iron Key, um SSD externo Kingston Iron Key, né, que é uma unidade, obviamente, bem mais cara, mas que o foco dela é guardar essas informações de valor. Tá? Não digo nem só pela questão da senha, de alguém, no caso de um furto, de alguma coisa, não ter acesso aos seus documentos principais, mas é uma mídia que é construída para armazenamento de longuíssimo prazo, para você realmente ter isso aí eternamente. E aí, eu faria esse mesmo processo que você faz. Como eu falei, 90% está aí. O que falta? Pegar desse SSD e o que for mais importante, você ainda passar para uma outra mídia ainda mais segura. Eu acho que eu passei por todas as dúvidas que eu tinha, que a gente montou aqui na hora da nossa pequena reunião de pauta, porque fazer um backup é muito mais simples e muito mais seguro do que a gente
pensa em ter essas informações, ter essa consultoria grátis aqui com o Yuri, o nosso especialista da Kingston, faz com que eu esteja pelo menos nos 90% do caminho, né? Então, vou trabalhar agora, Yuri, para chegar no 100%. Muito obrigado. Não, é isso mesmo. E ó, fazendo isso, aquilo é menos dor de cabeça, é a hora que alguma coisa dá errado, a gente já tem essa dor de cabeça por isso ter dado errado. Perder os dados é uma coisa que ninguém quer e que é muito simples. Hoje em dia a gente tem ferramenta demais para evitar que isso aconteça. Achei a conversa com o Yuri sensacional e o resumo que fica dessa conversa é que você precisa fechar esse vídeo agora mesmo e ir fazer o seu backup. Tô brincando. Primeiro, defina o que é mais importante a ser guardado. Escolha bem os equipamentos e aqui eu preciso fazer uma ressalva e falar dos modelos Kingston, que são equipamentos excelentes e com um ótimo custo-benefício. Lembra também da regra 3-2-1 e não deixa passar muito tempo entre um backup e outro, porque como o próprio Yuri disse, essa rotina de backup é tão importante quanto o próprio backup. Caso você tenha interesse em adquirir o XS1000, eu tô deixando o link aqui na descrição para vocês. Ele é um SSD com 1 GB de velocidade, disponível em tamanhos de 1 e 2 TB e é muito leve e portátil. Eu venho usando a minha unidade de 1 TB pelo menos pelos últimos 6 meses e me atende muito bem. Outro equipamento bem bacana é o Iron Key, que é uma unidade de armazenamento com criptografia avançada. Esse daqui é o mais profissional, tanto que tem até um keypad aqui na parte de fora para você habilitar ou não a leitura e escrita de dados. É uma tecnologia que é nova para mim e eu fiquei super animado pela segurança que ela oferece. Esse modelo que eu tenho aqui tem 64 GB, mas também tem unidades de até 512 GB. São mais caros, mas para quem busca segurança extrema, vale muito o investimento também. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Não esquece, vai logo fazer o seu backup. Sério, vai lá. Eu sou o André, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.